Olá, meu nome é Ângeles. Hoje nós vamos falar sobre emancipação da alma e seus fenômenos. Mais uma aula do curso de Espiritismo. As nossas percepções, elas são atributos do nosso espírito. Elas são inerentes ao nosso ser espiritual. Essas percepções, elas vão chegar até nós através dos nossos órgãos do sentido. Então, visão, audição e assim por diante. Tem uma citação, né, no Livro dos Espíritos, que Kardec fala assim, ó, todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Então, como espírito livre, estamos nos manifestando através do corpo, se queremos perceber o mundo à nossa volta ou se queremos agir. Por quê? Porque nós precisamos desse envoltório material para que a gente possa fazer o que a gente quer fazer, caminhar, trabalhar, estudar e assim por diante. Mas é o nosso envoltório material. O nosso espírito, ele é livre. Mas quando ele está, né, quando estamos acordados, nesse momento, o espírito, para ele se manifestar, ele precisa dos órgãos, né? Ele precisa fazer as manifestações através dos órgãos dos sentidos. Então, quer queira, quer não, por estar nesse estado, existe uma limitação, porque ele não é totalmente livre. Ele só vai ser livre quando acontecer a emancipação parcial. A gente vai falar um pouquinho mais para frente como é que se dá isso. E ainda sobre percepção, vamos pensar, né? Se nós podemos ouvir, se nós podemos ver sem o auxílio, né? A gente pode ouvir sem o auxílio dos ouvidos. A gente pode ver sem o auxílio dos olhos. E muitas vezes com uma amplitude e clareza bem maior que o habitual, né? É à toa. E se a gente pode raciocinar com capacidades que são superiores às condições que nós temos em termos de conhecimento, é à toa? Da onde que vem isso? Se a gente consegue expressar, né, com sabedoria, com compreensão, muitas coisas que vai além do nosso estado de consciência, é porque tem algo em nós que transcende a matéria. Nós estamos nessa encarnação nesse momento, mas não significa que as minhas encarnações anteriores, todos os meus conhecimentos, todas as minhas experiências, elas se perderam. Elas estão adormecidas, elas fazem parte do meu eu espiritual. Mas elas estão aqui, comigo, e vai continuar comigo e serão carregadas ao longo de toda a existência. Então, se encarnados nós perdemos a nossa natureza espiritual? Não, eu acabei de falar, né? Nós continuamos a ser um ser espiritual. Tanto que quando nos expandimos espiritualmente, nós vamos manifestar as nossas possibilidades, pois elas não foram perdidas, só estavam limitadas em função do corpo físico. Então, lá nas ocorrências, né, da emancipação da alma, o espírito, ele se desprende parcialmente do corpo físico. Ele torna-se mais livre a partir desse momento, né, mais independente, assim por diante. E por si ele presencia ou participa, né, de acontecimentos em ambas as dimensões. Então ele consegue entrar em contato com outros espíritos, seja espíritos encarnados, seja espíritos desencarnados, ele recobra algumas das suas faculdades de espírito, porque eu já não tenho mais a limitação, né, do corpo físico, então ele entra mais facilmente em comunicação, né? E isso se manifesta através de alguns fenômenos, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, tem alguns autores, né, que falam que os fenômenos espíritas, eles seriam apenas aqueles que são produzidos pelos desencarnados. Os produzidos pelos encarnados seriam chamados fenômenos anímicos. E é importante a gente entender
como é que se dá essa diferença, né? Então, para Kardec, os fenômenos espíritas, eles consistem nos diferentes modos de manifestação da alma ou espírito, que durante a encarnação, né, quer no estado de erraticidade. Puxa, o que é erraticidade? Erraticidade é o estado em que se encontra o espírito entre duas encarnações. Então, esse intervalo é chamado de erraticidade. E os fenômenos espíritas, eles englobam todos os fenômenos produzidos por ação de um espírito, quer encarnado ou não. Então, os fenômenos anímicos ou de emancipação, né, que a gente tem essas duas expressões, e até porque emancipação da alma é o termo que Allan Kardec preferiu chamar, então revelam, né, o espírito que somos, né, as nossas possibilidades, as nossas potencialidades que nós carregamos aí ao longo das existências. Então, a alma, ela se mostra tal como ela expressa, né, na sua condição imortal e prova que o pensamento não é produto das nossas atividades cerebrais. Vai além, né, tem mais coisas aí. E para isso, né, é importante a gente entender a classificação desse fenômeno conforme o agente. Por quê? Porque ele se dá de duas formas. Então, existe o fenômeno mediúnico, que são produzidos por um espírito desencarnado pelo concurso de um médium. Então, eu tenho um médium, um espírito, e esse espírito ele vai se comunicar através desse agente para uma terceira pessoa, tá? O fenômeno anímico são produzidos pelo encarnado com suas próprias faculdades espirituais, sem o uso dos sentidos físicos, graças à expansão do seu espírito. Como assim expansão? É a emancipação. Tá? Quanto maior o grau de expansão do perispírito, mais expressivo poderá ser o fenômeno anímico, pois o encarnado passará a desfrutar de maior liberdade em relação ao corpo, agindo como um espírito liberto. Então, a gente desacopla desse envoltório físico, e nesse momento o espírito ele recobra, né, as suas possibilidades, ele se sente liberto ou mais liberto. Então nós recuperamos, né, algumas possibilidades de ação extracorpórea. No estudo dos fenômenos, tem vários nomes, né, que trazem, enfim, uma série de informações a respeito desses termos. Tem o Alexandre Aksakov, que é um russo, foi o primeiro a empregar o termo animismo, que vem de ânima, que vem de alma. Tem o Charles Richer, que é o criador da metapsíquica, catalogou, né, os fenômenos anímicos, e deu aí, né, dando-lhes uma denominação especial, assim como o Kardec, ele fala, né, dos efeitos físicos, dos efeitos intelectuais e assim por diante. E Ernesto Bozano, que é um pesquisador, que afirmou que o animismo prova, sim, né, o espiritismo, a existência do espiritismo, na conclusão do livro, que é Animismo ou Espiritismo. E foi uma resposta, na época, para muitas pessoas que falavam que esses fenômenos eram invenção, era blefe, né, que as pessoas estavam inventando, que era tudo da pessoa, e assim por diante. Então, o animismo, ele confirma existir no ser humano algo que é capaz de atuar fora do corpo somático, fora do corpo físico, mantendo a sua individualidade e autonomia. E a espírita é exatamente a de que o espírito tem existência independente do corpo, por isso sobrevive a ele e pode continuar a se manifestar depois, agindo sobre coisas e seres. Por quê? Porque o nosso corpo é mortal, mas o nosso espírito é imortal, certo? Então, agora a gente vai falar de alguns exemplos de fenômenos. E o primeiro dele é a transmissão oculta de pensamento ou telepatia. É a transmissão ou recepção de pensamento, sem sequer a gente abrir a boca.
falar nenhuma palavra, nenhuma citação. Então, como se explica, né, que duas pessoas perfeitamente acordadas, elas têm instantaneamente a mesma ideia? Como que acontece isso? Kardec, lá no Livro dos Espíritos, menciona, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos. Então, aqui a gente está falando que é um espírito encarnado se comunicando com outro espírito encarnado, né? Realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Uma situação de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, que eu recomendo muito a leitura, para quem quer entender um pouquinho mais sobre a mediunidade. Então, nós podemos captar pensamento dos espíritos. Ainda lá na questão 421 do Livro dos Espíritos, Kardec fala: há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem, que foi o que eu falei. Nem sequer eu abri a boca, nem sequer eu me gesticulei, eu falei alguma coisa, mas simplesmente pela força do pensamento. Um outro exemplo é a clarividência e clareaudiência, que é um termo para designar visão e audição sem o concurso dos olhos ou dos ouvidos, mesmo à distância e por meio de corpos opacos. Esse fenômeno, ele também é conhecido como dupla vista, ou transcender o corpo. Então, a manifestação, a emancipação da alma, ela se manifesta, às vezes, no estado de vigília, e produz o fenômeno conhecido, né, por esse nome, segunda vista, como a gente já falou, que dá aos que possuem essa faculdade de ver e de ouvir, né, além dos limites dos nossos sentidos, né, não necessariamente eu vou usar os meus órgãos, né, e quem tem essa vista, ela é como se fosse até uma espécie de miragem, e também parece tão natural como vocês estão me assistindo agora nessa aula. Não dá para falar que não é diferente, né? É nítido, é muito real, é muito natural esse fenômeno para quem tem essa mediunidade desenvolvida, tá? Um outro exemplo é a ação sobre a matéria, que é a capacidade de movimentar objetos, né, ou modificar substâncias sem contato aparente e mesmo à distância. Trouxe dois exemplos aqui. Uma é a Nina Kulagina, era uma russa, e ela era capaz de mover pequenos objetos com a força do pensamento. E se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar um pouquinho mais sobre a biografia dela, na época ela virou a sensação, né, da Rússia, então muitos jornalistas a procuravam para fazer programas e fazer demonstrações dessa, né, dessa mediunidade, dessa habilidade que ela tinha. Um outro exemplo também é a Helena Blavatsky, que é a fundadora da Sociedade Teosófica, e ela desenvolveu a teoria das formas pensamento, né? Então, dependendo das características do meu pensamento, seja pensamento bom ou seja pensamento ruim, eu posso criar formas pensamento, né? Eu posso criar criações mentais, e essas criações mentais terem uma ação fluídica sobre a matéria, tá? Então, é um outro exemplo também, uma outra curiosidade que eu trouxe. Um outro exemplo é a ideoplastia, que é a projeção de imagens até a sua materialização. Trouxe alguns nomes onde emprega esse termo, né, de ideoplastia, e aqui no Brasil, acho que o exemplo mais conhecido desse fenômeno é produzido pela senhora Edelazil de Votuporanga, que é o fenômeno do algodão. Isso
teve muita repercussão aqui né, no Brasil, há muito tempo atrás, né, muitos anos atrás, e ela trabalha com esse fenômeno já há mais de 60 anos. Ela conta que desde criança ela já tinha, né, essa mediunidade, ela conseguia fazer a projeção de imagens, e era um fenômeno que ela não sabia controlar, né? E depois ela foi aprendendo sobre isso e ela dedicou a vida inteira para ajudar as pessoas, enfim. Então, é um fenômeno bem interessante para quem quer entender um pouquinho mais sobre ideoplastia. Então, a matéria, ela é exteriorizada, ela é plasmada. Então, pensei em alguma coisa, a médium capta esse pensamento e ela plasma aquele objeto ou aquilo que eu pensei ali, né? Usando algum material ou não, tá? Um outro exemplo de fenômeno é a bicorporeidade, transfiguração, que é o perispírito em desdobramento se tornando visível, e às vezes até tangível, né? Mesmo a distância do corpo físico, Kardec até menciona o termo aparição tangível, ou seja, aquela que se pode tocar. Então, na bicorporeidade, o encarnado ele se desliga parcialmente do seu corpo físico, e enquanto ele permanece ali adormecido num determinado local, ele está em outro, né? Ele se desloca no espaço e ele torna-se visível em outra localidade, às vezes até muito distante de onde está o seu corpo. A visibilidade, ela pode ser rápida, ela pode ser fugaz, ela pode ser nítida, mas ela também pode ser prolongada. Então, em outras palavras, a aparência e a expressão fisionômica do encarnado podem até mudar, né, adquirindo outras formas, adquirindo outras características. O Eurípides, na biografia de Eurípides Barçanufo, ele conta, né, ele tem uma passagem que ele estava numa escola, vou falar rapidamente, ele estava dando aula, né, e chegou uma pessoa pedindo ajuda dele para fazer o parto de uma senhora, mas era um lugar muito distante, muito distante. E daí ele falou que não, né, que não daria tempo de chegar, era muitas horas dali, e não conseguiu atender essa pessoa. E daí essa pessoa voltou para trás sem ele, né, que iria fazer o atendimento. Mas nesse intervalo, Eurípides, né, se desdobrou, foi até esse local, fez o parto, fez as primeiras orientações para essa senhora e retornou para a sala de aula. Quando, né, essa pessoa voltou lá, a senhora já estava com a criança, né, no colo, e daí a pessoa ficou assustada, mas quem que fez o parto, né, o que que aconteceu? Não, foi fulano de tal. Mas como assim eu estava com ele lá e ele falou, ah, ele veio aqui, ele fez o parto, né, fez isso. Então, é um exemplo de bicorporeidade, transfiguração. Um outro exemplo de Chico Xavier, que visita Divaldo Franco em Salvador, também é um exemplo de bicorporeidade, né? Outro fenômeno. Tem a precognição e retrocognição, que é o conhecimento prévio ou posterior de acontecimentos sem a possibilidade de acesso material aos fatos pelos sentidos comuns. Então, quem tem essa mediunidade, essa pessoa ela toca em algum objeto, seja ele qual for, e ela consegue ter acesso aos acontecimentos sobre aquele determinado objeto. Ela pode ter acesso aos fatos sobre aquele determinado objeto, ou aquela situação, e assim por diante. Pessoas com essa mediunidade, elas eram, né, há muitos registros de buscar pessoas desaparecidas, porque ela começava a ter acesso a uma série né, de acontecimentos prévios envolvendo aquela pessoa. Então, é um outro exemplo também, tá?
Então, todos estes fenômenos, eles são anímicos, né? Desde que na sua produção não intervenham de alguma maneira outros espíritos, só o do próprio encarnado. Então, eu não tenho o concurso de um espírito nesse fenômeno, porque senão seria um fenômeno mediúnico. Um outro exemplo, sono e sonhos, né? Então, durante o sono, se afrouxam, né, os laços que o prendem ao corpo, então, não precisando, né, o corpo da sua presença, o espírito, ele se lança no espaço. Então, ele entra em contato, ele entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, ele trabalha, ele vai fazer visitas, o espírito, ele não descansa, o espírito, ele é ativo o tempo todo. E essa liberdade é recordada na forma, muitas vezes, de sonhos, dos quais guarda lembranças, mais ou menos intensas. Quando o espírito retorna ao corpo físico, ele lembra-se do que fez e com quem esteve, quando se estava, né, se encontrava emancipado. Tem também o sonambulismo, é um outro exemplo. No sonambulismo, a alma ela se transporta ao local dos acontecimentos, mas pode também presenciá-los à distância, como se estivesse vendo uma projeção. Pode falar com exatidão de coisas que, a rigor, ignora no estado de vigília, ou até mesmo de assuntos que estão acima de sua capacidade. Vê outros espíritos e pode receber, inclusive, instrução deles. Então, quando isso acontece, o encarnado atua como espírito emancipado, né? Então, a emancipação é um fenômeno anímico. E como médium, transmite informações dos espíritos. Muito interessante também, né? Outro exemplo, letargia, catalepsia, mortes aparentes. Então, vamos pensar, ó, a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda não muito bem explicada. Diferem uma da outra pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte. Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural, tem origem em causa fisiológica ou intoxicação química, e a catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética, através de passes. Considerando-se que em ambas condições há paralisia total ou parcial, a pessoa apresenta um quadro que popularmente foi acunhado de morte aparente. Isso daqui está lá no Livro dos Espíritos, na questão 424 de Allan Kardec. É um outro exemplo também. Então, aqui eu trouxe vários exemplos, né, de emancipação da alma, dos fenômenos anímicos. Então, o fenômeno anímico é diferente do fenômeno mediúnico, e o animismo, ele é extremamente importante para se dar uma série, né, de manifestações que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Então, só um exemplo aqui sobre animismo e mediunidade, né? É importante considerar que toda comunicação mediúnica tem o seu componente anímico, uma vez que o médium ele age necessariamente como intérprete das mensagens dos espíritos, ainda que não se dê conta desse fato, né? Então, é extremamente importante reconhecer e estudar a existência e a atividade desse elemento inconsciente da nossa natureza, que é o espírito, nas suas variadas e mais extraordinárias manifestações, como vemos no espiritismo. Então, não dá para separar uma coisa da outra, uma precisa da outra para acontecer. E o que vai trazer para a gente a clareza, o que vai trazer para a gente o conhecimento, é a gente estudar, é a gente entender como é que se dá esse processo, saber diferenciar uma coisa da outra, a gente procurar se manter sempre em equilíbrio,
para que não tenha outras interferências e isso possa nos atrapalhar no exercício da nossa mediunidade, no exercício do nosso papel. Então, tá aqui, ó, podemos isolar o animismo da mediunidade? Não, né? Porque são as próprias faculdades anímicas dos médios que o fazem instrumento para as manifestações dos espíritos. Então, há uma condição orgânica que favorece a expansão perispiritual. Nem sempre podemos definir com exatidão quando o fenômeno está ou não sendo provocado ou coadjuvado por espíritos. De novo, por isso que é importante o conhecimento, por isso que é importante o estudo. Dessa íntima relação, né, entre animismo e espiritismo, isso está lá citado por Bosando. Nenhum, nem outro, separadamente, né, logo explicar o conjunto dos fenômenos supranormais, né, que são os fenômenos que a gente falou agora há pouco. Ambos são indispensáveis a tal fim e não podem separar-se, pois que são efeitos de uma causa única, é o espírito humano que, quando se manifesta em momentos fugazes, durante a encarnação, determina os fenômenos anímicos e, quando se manifesta mediunicamente, durante a existência desencarnada, determina os fenômenos. Ou seja, uma coisa ela está ligada à outra, a gente não consegue separar, não consegue separar. O espiritismo é, antes de tudo, o processo libertador da consciência, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. A importância de estudarmos, a importância de sempre ter, né, buscar mais conhecimento, saber de onde viemos, o que somos e para onde vamos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos aqui em mais uma aula. Até a próxima.